Olá pessoal, como é que vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto. Hoje eu estou aqui querendo conversar com vocês a respeito de uma pergunta enviada aqui nos comentários. Deixa eu procurar aqui para vocês. Não, tá onde? Tá onde? Tá aqui, achei. Foi enviado aqui, tá pequenininho, mas eu vou ler aqui para vocês. Tá? Foi escrito pela Vanderlene Oliveira. Tem como resolver problema de dependência emocional? Pergunta da Vanderlene. Dependência emocional, então. Vou falar um pouquinho sobre dependência emocional. Se dá para fazer tratamento de dependência emocional? Sim, dá para fazer tratamento de dependência emocional, Vanderlene. Só que a pergunta que você está fazendo aqui, ela está fazendo essa pergunta, ela ou ele, deve ser ela, em cima de um vídeo que eu fiz aqui, ó, sobre esse vídeo que tem aqui, onde eu falo sobre emoções da acupuntura. Então, na acupuntura a gente fala que tem 5 emoções, né? Então, o mais importante aqui, na verdade, é se perguntar o seguinte: a pessoa está com dependência de qual emoção? Fazer tratamento de dependência emocional é possível, sim. Mas de qual emoção a pessoa está dependente? Sabemos que existem 5 emoções para cada um dos 5 elementos. Então, a alegria, tristeza, preocupação, medo e a raiva. Então, a pessoa pode estar dependente de uma dessas emoções. Então, vamos pensar assim, sente falta dessa emoção, essa emoção lhe faz falta, ou ela sempre busca essa emoção, né? Então, na verdade, você teria que estar perguntando para a pessoa que você vai fazer atendimento de qual emoção ela é dependente. Contar uma história para vocês, tentar me lembrar dela direitinho, não lembro tudo direitinho, mas há alguns anos atrás eu estava atendendo uma paciente, uma mulher, acho que mais ou menos uns 30 e poucos anos. A queixa dela era uma queixa de dor nas costas, se eu não me engano, uma dor articular. E ela fui tirar a história dela, fui conversando, né? Pegar mais dados, o que estava acontecendo. E ela me disse que ela estava tendo então essa dor no joelho. Dor articular. Há muito tempo. Então, perguntei outros dados para ela. Deu para confirmar que de fato então o elemento água estava envolvido. Né? Então a articulação tem a ver com a energia do elemento água, até aí tudo bem. Mas começou a me chamar a atenção que outros dados foram aparecendo, outras queixas, que me chamavam muita atenção para a energia do elemento terra. Então eu vi que estava havendo o envolvimento do elemento terra também, né, na avaliação dessa paciente. Mas o que isso daí tem a ver? Bom, só que estava lá conversando com essa paciente, mas algumas coisas também já tinham me chamado a atenção, não só por causa da entrevista, mas a primeira coisa, na verdade, que eu percebi é que eu até achei que fosse a queixa que ela ia falar no começo, é que eu percebi que ela estava andando com uma certa dificuldade. Quando ela falou depois então que a dor era uma dor articular, eu até pensei que essa dor tivesse relação com essa dificuldade de caminhar dela. Por isso que acabei falando problema de joelho aqui, mas na verdade a articulação que ela estava doendo tinha mais a ver com, se eu não me engano, era no braço, no ombro, alguma coisa assim. Mas eu percebi que ela tinha chegado, estava andando com uma certa dificuldade e tal. Aí, conversando com ela, mais coisas, né? E ela, na entrevista com ela não fala nada sobre o problema do caminhar dela, alguma coisa assim. Eu aqui toquei no assunto, então, perguntei para ela, e aí, e esse seu pé? Eu percebi que a dificuldade dela de caminhar, e até
postura que ela estava e tudo mais tinha mais a ver com alguma coisa que estava incomodando no pé dela. Então eu perguntei para ela, e esse seu pé? Aí ela chegou e falou, isso daqui é uma unha encravada. Aí eu perguntei para ela, essa unha encravada é você ou é a sua mãe? Ela parou assim e falou, é isso. Só que não falou nada para mim. Mas pela resposta e pela atitude que ela teve, deu para perceber que a pergunta em si é, pegou bem em alguma coisa que estava acontecendo. E porque eu pensei na mãe, tá? Porque eu estava vendo o elemento água envolvido, estava vendo o elemento terra envolvido. A água tem muito a ver também com fertilidade. Terra tem muita relação com a energia da maternidade. A terra domina a água, recebe influência da água. Então, quando eu vi aquilo lá, aliás, até antes de perguntar, na verdade é o seguinte, antes de perguntar, agora eu lembrei, antes de perguntar dessa relação, tá? Ela falou de unha encravada, ela falou que estava com uma unha encravada e eu perguntei, é no dedão que tá essa unha encravada? E ela falou, é no dedão. E aí que foi que eu falei pra ela, e essa unha encravada é você ou a sua mãe? Então, deu pra acertar nas duas. Por que eu pensei no dedão? Porque o elemento terra tem relação com o dedão do pé, a trajeto de energia, tá? Então tudo isso daí me veio na cabeça, tá? Por isso que eu estava falando que às vezes quando a gente vai conversar com o paciente, estou fazendo uma leitura, não sei se vocês estão acompanhando, de um livro chamado O Oculto, né? E lá ele fala muito de... Tem gente que às vezes pode até me criticar, afinal das contas aqui eu falo bastante sobre acupuntura, estou lendo um livro falando sobre magia, no caso lá, um livro que fala de magia, mas não ensina magia para ninguém. Também não é um livro tipo estilo Harry Potter, mas é um livro que daqui a pouco ele vai começar a falar sobre a história da magia, sobre os magos da antiguidade e tal, a história das bruxas, a origem das lendas dos vampiros, lobisomens. Então, um texto bem legal, mas logo no começo ainda ele está falando muito sobre significados. E que o mundo está repleto de significados ocultos, tá? E o mago interpreta esses significados, o poder do mago está a interpretar esses significados que estão ocultos na natureza ao nosso redor e na natureza humana também. E muitas vezes algumas queixas que os pacientes passam para nós são basicamente isso, significados, representam algumas coisas. Até que eu comecei a tratar essa menina, então, comecei a fazer o tratamento, comecei a fazer o tratamento da dor articular dela. Estou tentando lembrar se era no ombro ou o que era, mas eu não me lembro direito, só me lembro que era uma dor articular. Comecei a fazer o tratamento da dor dela. Também comecei a fazer o tratamento das queixas do elemento terra, que não eram muita coisa assim, mas eu comecei a trabalhar também esse lado emocional dela. Só que eu não falei para ela, vou tratar esse lado emocional, porque ela também não falou nada para mim, eu também não questionei. Lembrar para vocês, tá? Uma anamnese é uma entrevista que a gente faz com o paciente, não é um interrogatório, tá? Ou seja, não é que você tem que falar assim, fala para mim o que está acontecendo, tal, tá? Então, ela não falou nada, eu também não questionei, tá? Comecei a fazer o tratamento, mas já com essa abordagem dessa relação mãe e filha, essa relação unha encravada que parecia que estava havendo entre elas. Lá pela terceira sessão, se não me engano, terceira ou quarta sessão, a cada sessão você perguntava como é que está o tratamento, como é que estão as dores, e ela falava que o tratamento estava indo bem, estava legal, tinha diminuído bastante as dores logo no primeiro atendimento. Continuou fazendo tratamento e tal. Se não me engano, lá pela terceira sessão, perguntei de novo para ela, e aí como é que tá as dores? Ela falou que a dor no corpo dela estava legal e que o dedão dela tinha desinflamado. Eu não tinha perguntado nada sobre se o dedão dela, não estava fazendo um tratamento com unha cravada dela nem nada, mas ela falou assim que o dedão dela tinha desinflamado. Eu falei, que legal, muito bom. Na outra sessão, ela chegou e perguntou para mim
se ela podia trazer a mãe para fazer um tratamento também comigo, porque ela tinha conversado, ela falou assim que a relação delas estava muito ruim, tá? Literalmente, uma unha encravada, e que só que depois que ela começou a fazer o tratamento, elas começaram a conversar melhor, palavras dela, e a mãe dela ficou curiosa e quis fazer o tratamento comigo também. Então, na outra sessão veio a mãe também. Fiz o tratamento das duas separadamente. Deu para entender melhor o que era essa unha encravada. Tem muito a ver com essa pergunta que você, Vanderlei, fez, essa dependência emocional. Tá? Só que aqui eu não me lembro direito, tá? O que seria essa dependência emocional para explicar aqui para vocês. Lembro de algumas coisas, mas se eu for explicar vai ser muito solto aqui, não vai ficar legal a explicação. Mas tinha relação com essa dependência emocional que se manifestava literalmente também fisicamente como essa unha encravada. E ela mesma falou, depois de um certo tempo, a mãe falou mesmo que a relação das duas era como se fosse uma unha encravada da relação que elas tinham. Aí eu comecei a fazer o tratamento da mãe também. A mãe gostou do tratamento, gostou tanto que trouxe a irmã dela, tá? Então a tia da paciente também veio fazer o tratamento. Pá. Depois essa tia me indicou para uma vizinha dela também. Então foi legal porque, como eu sempre falo, né? Você começa a fazer um bom trabalho, tá? Melhor marketing, melhor propaganda que a gente tem é essa boca a boca. Um acaba indicando para o outro. Tá? A gente cria uma dependência criamos uma dependência profissional com dos nossos pacientes para conosco. Melhor dependência que existe. Tá? Então eles acabaram voltando, tá? Mas tem essa relação. Então, dependência emocional. O negócio não é tratar a dependência emocional. É pensar o seguinte: a pessoa está dependendo emocionalmente de quê? De qual emoção ela depende? E o que é dependência emocional para uma pessoa ou para outra? Tá? Pessoas podem reagir a uma dependência emocional de várias formas diferentes. Tá? Dependência emocional para mim pode ser diferente da dependência emocional para uma outra pessoa. Existem dependências boas, existem dependências ruins também. Tá? Uma pessoa que depende emocionalmente da alegria e busca alegria o tempo todo, talvez seja uma boa coisa. Depender emocionalmente para se sentir alegre o tempo todo da alegria de outros pode não ser uma coisa muito boa. Tá? Até estava pensando sobre, por exemplo, tem umas dependências, por exemplo, tem os quadros Um Crime Hediondo, que é a pedofilia. Né? A gente poderia falar que isso daí é uma certa dependência emocional que essas pessoas têm de crianças, tá? Não é uma coisa boa, com certeza, tá? Mas a gente poderia até enquadrar isso daí no quadro de uma certa dependência, necessariamente não emocional, né? Ou talvez seja, valeria a pena pensar em investigar uma pessoa que tem um quadro como esses assim. Não vai dar para falar que se dá para tratar uma pessoa que tem esse quadro ou não. Né? Tudo tem seus limites, a gente tem que analisar caso a caso, na verdade. Então, deixa eu voltar aqui. Vanderlei. Então, Vanderlei. Depende. Tá? Dependência emocional vai depender da emoção a qual essa dependência está atrelada. Existem dependências boas, dependências do bem. Existem dependências que são ruins. Vai depender de cada uma. Tá aqui, ó. Publiquei esse oculto aqui, né? Tá? Tô falando sobre magia aqui, mas vou fazer outros aqui com o tempo também. Se vocês estão lendo esse livro, estão achando ele interessante, se você está acompanhando a leitura deles, vê se vocês querem que eu continue fazendo a leitura deles, se vale a pena. Eu acho que é interessante. Ele me ensinou muito. Tem gente que pensa então que a acupuntura se aprende só em livros de acupuntura. Pessoal bem tapado esses que falam alguma coisa desse sentido. Não, acupuntura você tem que ler livros de
acupuntura, tá? Não leiam outras coisas, tal, alguma coisa assim. Não, tá? A leitura, tá? Deve ser feita, tá? Como diz o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Então, a gente tem que aprender, tá? Saber filtrar informações também é importante, não aceitar tudo também só porque é dito. A gente tem que saber filtrar, saber aproveitar melhor que é dito em um texto ou outro. Nesse livro meu que eu estou lendo para vocês, O Oculto, é um livro antigo, tem alguns preconceitos, umas ideias antigas lá que eu não concordo. Por outro lado, tem algumas outras coisas que são bem interessantes para a gente estar vendo. Gente, é isso então. Continue acompanhando o canal. Mais uma vez, né? Assine o canal, ativem o sininho, deem uma olhada ali no site shenlong.com.br. Tem a novidade do Clube de Estudos de Acupuntura. Estou publicando videoaulas com temas específicos. Tá? O que eu publiquei agora foi o de acupuntura na insuficiência cardíaca congestiva. Estou fazendo alguns outros, tá? Falando sobre diabetes, falando sobre Alzheimer. Tá? Eu vou publicar esse vídeo, acho que eu vou publicar aqui para vocês darem uma olhada nesse vídeo que eu fiz, dessa videoaula, numa dessas videoaulas, para vocês verem como é que é o conteúdo que está lá publicado, tá? Para ver se incentivo vocês a assinarem esse clube de estudos de acupuntura. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando o canal. Nos vemos em outros vídeos. Tchau, até breve.